Medo de florestas lá do canal Fiore. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva. Vamos lá, galera. Aí, florestona, mãe. Mata Tem um lugar aberta aí. relaxante e ao mesmo tempo assustador para qualquer ser humano. É Uma verdade, floresta. floresta. Isso eu concordo. Caminhar por uma durante o dia pode ser uma experiência agradável. Mas quanto É, mais de dia, é até que é revigorante, não sei se existe essa palavra, mas, tipo, tu se sente bem, mano, andando na floresta de manhã e tal, só batendo no rosto, ouvindo o som dos pássaros e tal. É bacana de manhã, mas de noite. Aí o densas, bicho mais pega, emocionantes, moleque. menos relaxado e mais aterrorizado ficamos. A sensação é que você está sendo observado silenciosamente. Mas será que essa é apenas uma sensação? Ou será que tem alguém, algum animal, ou algo à espreita, além da nossa compreensão? Aí eu já não sei, né, mano? Eu não vou negar. Tem algo em florestas que me dá muita paz. A ideia bucólica de fugir da cidade para o meio do mato é aconchegante, ou no mínimo romantizada. Na realidade, o que é um lugar bonito, cheio de verde e exuberância, é também um dos ambientes mais isolados e perigosos para o homem. O parquinho ou aquele bosque na sua rua não é o mesmo que uma floresta. Ela está muito mais pro oceano no sentido de isolamento do que algo familiar a nós. Uma floresta, no sentido literal, é diferente do que a gente está acostumado. E eu não vou falar que foi fácil aceitar isso. Eu sou um cara bem otimista, gosto de floresta e tive conflitos com a ideia inicial do vídeo. Mas aí eu reparei que eu estava romantizando um pouco ela. Notei o seu lado mais cruel, indiferente ao ser humano. Então o jogo começou a virar. Ilofobia é o medo irracional a florestas, e há quem sofra. Caraca, tem até um nome pra esse tipo de medo, mano. Caraca, mano, sabia que o nome pra esse tipo de medo de floresta era isso aí. Ilofobia, né? Disso genuinamente. Mas o medo que eu vou falar nesse vídeo é universal. É o ligado ao medo do desconhecido, do escuro e de se perder num ambiente não familiar como esse. Essa versão é algo normal para nós, levando em conta a nossa relação com ele. Nossos antepassados viviam no meio do mato e eram constantemente ameaçados por animais, doenças e sabe o que mais escondido? Os caras lutavam, acho que um dia após o outro, nessa época aí que era só a floresta, que o pessoal só via no mato, né, nossos antepassados. Então, um dia após o outro, os caras tinham que estar lutando pela vida ali, né, e tal. Tipo, eu já tive a experiência, galera, de me perder, entre aspas, uma floresta. Uma vez eu fui fazer uma trilha, né, e tal, e, tipo, acabei me perdendo da trilha, mano, dentro de uma floresta, mano. Entendeu? Foi, tipo, algo que eu fiquei quase em pânico, porque já tava quase de noite, né, tá? Tipo, já era mais 6 horas, já tava meio escuro e meio claro. E, tipo, na hora eu fiquei em pânico, mas aí me acalmei, procurei as fitinhas e tal, porque lá tinha umas fitinhas pra sinalizar pra qual lugar tu tinha que ir. Até que eu finalmente consegui achar as fitinhas e comecei a correr em busca de sair dali, porque velho, eu tava agoniado, mano. E, tipo, é muito ruim, mano, tu ficar dentro de uma floresta escuro e sem saber um pouco o que tu faz, porque, tipo, tu vê aquele som só de bicho, mano. Tu não escuta nada a não ser esse som de bicho. Tu não escuta, tipo, um carro passando, tu não escuta voz de pessoa, tu só escuta aquilo, mano. Então tu fica em pânico. E, tipo, eu tive essa sensação, tive essa experiência, e, tipo, não foi muito maneiro, mano, porque daí eu fiquei em pânico, mas pelo menos depois que eu achei a trilha certa e acabei saindo de lá, mano, dessa floresta. Tipo, não era uma floresta gigante, era uma floresta até pequena, que eu acho que se eu me perdesse, uma hora ou outra alguém ia conseguir me achar, porque, tipo, não era uma floresta tão grande, mas, tipo, eu tava sem celular no dia, então, entendeu? Foi um negócio que, tipo, foi muito negligente ao meu ponto de me perder dos caras da trilha e também de não levar nenhum celular, mano, porque provavelmente se eu tivesse levado no celular, eu conseguiria ligar, porque lá tinha sinal, né? Mas aí acabei fazendo essa loucura, mas pelo menos eu consegui depois achar as fichas, como eu falei pra vocês, e acabar achando a trilha de volta, mas foi uma experiência bem complicada mesmo. Com o tempo, o homem ficou mais urbano e a distância entre nós e florestas cresceu. Mas por outro lado, o estranhamento também aumentou. Elas passaram a ser lugares que você deve evitar, principalmente se estiver sozinho, e sob Sério, isso certas é muito ruim. circunstâncias. Muito ruim. Em histórias clássicas infantis, a noção de floresta como algo a se evitar é o tema central. Além de ser propícia para se perder, é lá que moram o lobo mau, as bruxas e outros A seres Chapeuzinho Vermelho. perigosos. E repito, essas são histórias infantis, mas tem algo bem pesado nelas, se a gente pensar.
Tem o João e Maria, né, Chapeuzinho também. Vermelho precisa atravessar a floresta para levar doces pra avó. Chegando lá, ela não encontra a senhora, mas um lobo humanoide na cama que a teria devorado. E o resto já sabe. Em João e Maria, dois irmãos são abandonados Isso aí. pelos pais e encontram refúgio numa casa feita de doces. De doce. Mal sabem o quão pretensioso é aquilo e que nela mora uma bruxa com intenções meio ruins. Mais tarde, eu Engordar as crianças e, ó, nhalque, 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 né? volto a falar de bruxa e criaturas da floresta, mas antes vamos pro lado mais psicológico dela. A Bruxa de 2015, por exemplo, tem uma bruxa. Mas esse não é o foco. O nome do filme podia ser A Floresta, que dava no mesmo, cara. Basta olhar pra esses takes Esse eu e nunca vocês assisti, vão não. entender a claustrofobia que ela passa e o temor do que ela pode esconder. Isso piora se a gente levar em conta o tamanho da floresta, que é um fator As chave árvores do vídeo. gigantes. O mar cobre 70% da superfície da Terra. O espaço é tão grande que a escala se perde. Já em florestas, ela é perfeita. Nem imensurável, nem pequena demais. Um lugar grande, cheio de referências e, portanto, assustador. Essa dualidade também está no som, por exemplo. Alan Wake. Numa Nossa. floresta, quando ouvimos uma folha mexendo, entramos em alerta. Esse 2 eu nunca joguei, mas o primeiro, cê é louco, bom demais. Esse 2 aí, quem sabe a gente não joga. No momento tá muito caro, tá muito caro pra poder comprar. E mesmo na ausência de barulho, o silêncio é igualmente perturbador. É, esse é perturbador. E tu vê só aquele barulho de Isso bicho, me mano, até lembra doido. da pareidolia, um fenômeno psicológico que faz a gente ver coisa onde não tem. Tipo esse rosto num tronco. Ou É mesmo, figuras um de rosto. animais gigantes. Caramba, parece uma cobra Ou ali até esse gigante. demônio atrás de uma árvore. Imagina isso de noite. Eu não preciso Eu nem me dizer lembro. o quão absurdo é estar perdido numa floresta à noite. É nessas horas que o medo começa a transmutar para um perigo real. É doido isso. É de noite que Agoniante. você tem mais chance de se perder. De noite os animais saem para caçar e também quando acontecem mais crimes. Não tem um número exato de quantas pessoas somem em florestas por ano, mas dada a sua natureza e algumas referências, tá na faixa dos milhares. Caraca, doido, mais de 1000 pessoas. Nossa, mano. Some por ano em florestas. Caraca, mano. Tipo, a floresta é gigantesca, mano. Aqui eu me perdi. Não era nem tão grande assim, mano. Eu já fiquei no pânico. Já se eu me perdesse numa dessa aí. Tu é louco. Claro que cada caso é diferente, tem tipos de florestas e regiões mais perigosas que outras. Mas já que esse é um vídeo sobre medo, e já que esse canal não pega leve, por que não falar da pior de todas? E a pior floresta e mais perigosa para se colocar o pé é a Amazônia. Ah, é. Aqui tem bicho que solte, acho, né, mano? É difícil achar um ambiente pior que a Amazônia. Além de ser um dos ambientes mais inóspitos da Terra, ela é a maior floresta do mundo com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Ela é chamada de Inferno ou Oceano Verde. Não à toa, pilotos de avião que passam por ela dizem que é como atravessar o mar, tamanha sua área e isolamento com a civilização. Uma pessoa perdida no meio disso teria que rezar para ser encontrada e até que esse dia chegasse, sobreviver perante suas terríveis condições. E eu não queria dizer não, mas são muitas. É coisa pra caralho. Por ser uma floresta tropical, as temperaturas variam de 20 a 30 graus Celsius, com uma umidade altíssima e forte presença de chuvas. Isso pode ser bom para aliviar o calor do dia, mas péssimo por te deixar molhado à noite. E não acho Nossa. que você vai se secar quando amanhecer. Vai descer mais gente ficar molhado, mano, de noite, mano. Caraca, mano, deve fazer um frio da peste, mano, que deve ventar demais, mano, dentro da floresta. Caraca, mano. A vegetação amazônica é extremamente densa. Algumas árvores alcançam mais de 60 metros, o que significa que em algumas áreas não bate sol. Cara, é uma loucura entender uma coisa dessas, mas é exatamente como parece. Se nem tem lugar direito para andar, faz sentido que o sol não chegue em algumas partes. E se por um lado o clima e a vegetação amazônica podem ser complicadas, o mesmo acontece para os animais. E eu já começo pelo que mais mata pessoas no mundo. O Cobra. mosquito. Nossa, achei que era O tanto de cobra. mosquito que tem na Amazônia é incontável, cara. O pior deles é essa espécie endêmica da região, famosa por passar malária. Nossa, deu me Se livre. você não sabe, cara, essa é uma doença que em casos graves pode matar em só um dia. Olha isso, mano.
Por sorte, tem uma vacina pra ela que dá imunidade, mas só pro mosquito. Não existe vacina pra aranha armadeira, por Aranha. exemplo. Uma das aranhas mais perigosas do mundo e numerosa por lá. Também não tem vacina pro sapo ponta de flecha. Um bicho bonitinho, mas com veneno suficiente pra matar 10 pessoas. Caraca, mano, o bicho é pequenininho, mano, o sapo. Dá pra matar 10 pessoas. Caraca, esse bicho aí é do mal, mano, tá doido, né? E olha, esses são apenas bichinhos. Essa não é Subindo a escala um formiga. pouco mais, a coisa não fogo? melhora. A onça-pintada é um animal de quase 2 metros e dispensa apresentações. Ela é lindona, Elas mano. geralmente ficam na terra firme, mas podem subir em árvore e até entrar no rio. Ela é braba. Inclusive, é sabido que a Amazônia tem vários deles. E bom, pra quem podia estar perdido no deserto, isso pode ser uma bênção. Mas ainda que numerosos, a verdade é que é difícil achar um rio na Amazônia. Se você der sorte e conseguir, isso também não é motivo de alegria. Primeiro que você não pode beber essa água em hipótese alguma, ela tem vários patógenos. Segundo, que esses rios podem Ó, ter piranha. cardumes de piranha. É, isso é Peixes verdade. de 3 metros de comprimento, jacarés de 6, sucuris de 8 e até tubarão. Sucuri, né, mano? A famosa anaconda, né, mano, e tal. O quê? Tubarão? Ah, é, você não sabia não, mano, que tinha tubarão Saber que tem na Amazônia. tudo isso numa só floresta é bem bizarro. Mas Caraca. eu não saber pode ser tão aterrorizante quanto. Tem áreas na Amazônia. Interessante, o restante tudo eu já sabia, né, mano, que tinha, tipo, piranha e tal, que tem uns parentes meus, né, galera, que já foram pra Amazônia, né, e tal. Então, tipo, alguns eu já sabia, tipo, piranha, sucuri, que é anaconda, aranha e tal. Mas agora, tubarão, mano, caraca, tubarão não jurava que existia não, tipo, tubarão na Amazônia não, mas agora eu sei que tem, mas então, mais um bicho doido que tem lá, mano, mais um bicho perigoso. Que o homem sequer pisou. E sabe o que lá a gente pode encontrar? Em 1925, um explorador inglês chamado Percy Fawcett queria provar justamente isso. Ele acreditava que existia uma civilização avançada e pré-colombiana escondida em algum lugar. Então ele partiu com seu filho para procurá-la, mas spoiler, nenhum deles Um deles voltou. Algumas teorias dizem que Percy encontrou a cidade perdida e acabou ficando por lá. Outras dizem que foram atacados pelos índios morcego, indígenas canibais que viviam em cavernas. A teoria mais aceita é que eles foram engolidos pelas condições da floresta. Nenhum corpo foi encontrado, e o paradeiro de Percy e seu filho também nunca foi explicado. Dizem que essa cidade, galera, essa cidade que é perdida na Amazônia, que é a cidade do ouro, né, e tal. Muita gente diz que a cidade perdida é literalmente feita de ouro. Então, muita gente acredita nessa teoria, né, mas eu acho mesmo que não existe essa tal cidade lá na Amazônia. É esse mistério que me causa tanto medo quanto saber dos animais ou perigos que existem na floresta. E quanto ao que não sabemos. Olha, tudo que eu falei aconteceu na Amazônia, mas tem outros lugares que, claro, não chegam aos pés dela, mas que valem menção. Um forte exemplo é a floresta tropical do Congo. Ela tem uma área de quase 2 milhões de quilômetros Não quadrados. conheço essa floresta, É não. famosa pela presença de ebola, dengue e febre Caraca, amarela. mano. E cara, anota. Só Esse doença é um lugar nojenta. onde você pode encontrar gorilas, leões, leopardos, hipopótamos e elefantes numa só tacada. Caraca. Pois é. Outros 2 casos são a floresta tropical de Daintree, na Austrália, e a do Sudeste Asiático. Nossa, A Austrália. primeira é só Outro paizinho complicado, né, que é um país que tem muito, mas muito, muito bicho perigoso, tá a doido? mais antiga do mundo, com 180 milhões de anos. Ela também é lar de animais terríveis, como o dinossauro... pássaro casuar, de diversas cobras venenosas e dos temíveis crocodilos de água salgada. A segunda floresta, na Ásia, é onde moram os dragões de Komodo e os tigres, Dragões de Komodo. e é conhecida pela presença de crime organizado e tráfico de drogas. Beleza. Uma floresta selvagem cheia de animais pode assustar, mas o ser humano sozinho também faz o papel. A própria Amazônia é uma região marcada por facções criminosas, não somente do Brasil, mas de países vizinhos ligadas ao garimpo ilegal, tráfico de drogas e outros crimes. Nos Estados Unidos, o cenário é um pouco diferente. Apesar de replicar os mesmos problemas, o que mais chama atenção são crimes ligados a desaparecimento e homicídio. Nossa, aí tem demais, mano. Embora não haja no Hoje em dia, a maioria
Hoje já tem muito filme de terror que eles fazem tudo em floresta, mano, das pessoas subindo em floresta, tá louco. Números oficiais, a extensa rede de parques e a atenção da mídia tornam esses casos mais evidentes. Tem uma série de livros chamada Missing 411 que fala de vários sumiços inexplicáveis em florestas. Durante os anos 80, muitas pessoas relatavam atividade de culto. Nesse parque estadual, por exemplo, houve relatos da presença de um culto satânico e pelo menos 4 pessoas sumiram na época. Uma clara referência a isso é o jogo Fear Sufferum Ironbark Lookout, que não à toa fala sobre um culto já vi. em um parque da vida real. Mano, eu poderia ficar horas falando Que esse vídeo aí, esse jogo eu já ouvi falar já, que o cara coloca o binóculo, né, então pra ver lá o pessoal fazendo, tipo, eles estão dançando lá, fazendo um culto, escapa, fazendo um culto lá, né, aí ele bota o binóculo e o cara é um guarda é um guarda florestal, né, aí ele bota o binóculo e vai olhar lá o que o pessoal tá fazendo, aí nisso o pessoal acaba olhando ele, que ele tá vigiando eles lá, né, então a galera do culto, aí a galera do culto vai lá e começa vir atrás do guarda florestal, porque ele acabou vendo o que não devia, né, então nisso o guarda tem que tentar sobreviver a essa galera do culto, né, mais ou menos isso aí que é a história do jogo. desses casos, mas esse não é o foco do canal. Claro que é perturbador ver florestas como palcos de crimes reais, mas eu me atento ao medo mais psicológico, aos mistérios, lendas e o que não pode ser explicado. Florestas são perfeitas para isso. E isso é o que não falta no mundo. Credo, é o Indigo, é? Como eu falei no início, A bruxa aí, o medo por florestas anda junto com o medo do desconhecido, fantasma. tal como do escuro. Para além de medos reais, existe um pavor nas criações da mente. E uma floresta escura como parece abrigar todos os tipos de fantasma, criaturas e coisas que a gente não conhece. Diversas lendas tomam força em florestas ao redor do mundo, e eu começo falando por essa na Alemanha. A Floresta Negra não tem nada factualmente terrível, mas ela é densa e o lar de lendas como lobisomem, bruxa, gnomo e muitos outros que inspiraram os contos dos irmãos Grimm. Ah, sim, tô ligado. Um pouco mais a leste, Esses irmãos Grimm aí, eles têm muita história que eles já fizeram baseada nesses bichos aí, né, então. fica a floresta de Roya Bácio. De novo, nada perigosa, mas um lugar onde árvores crescem num formato curvo todo estranho, e onde reside uma Dead Zone. Nesse círculo não nasce nenhuma planta, e há quem tente explicar isso como uma anomalia. Outros preferem acreditar no sobrenatural, ou na relação com um OVNI que, pasmem, já foi avistado em cima dele e ao qual você vê na foto. Será? É Atravessamos verdade? o mar de Alienígena? volta para os Estados Unidos. A mesma floresta que teria relatos de culto é também conhecida por avistamentos de OVNI, fantasma, pé grande, homem-pássaro e muitos outros. Essa região fica no Triângulo de Bridgewater, uma área já conhecida por fenômenos estranhos. A América do Norte é um lugar bem místico quando se fala em florestas, e Neve. lendas como Skinwalker e o Indigo são sem dúvida as mais marcantes. O Indigo eu Ambas conheço. viveriam em florestas e seriam criaturas para se evitar a todo custo. As duas já foram misturadas de forma errônea na internet, e aí vemos vídeos de falsos humanos, ou animal que na verdade não é animal, ou os dois ao mesmo tempo. Ó, A cachorro. verdade é que o Indigos vem dessa região do Nordeste, tão mais para um ser humano que se tornou um monstro, e tão mais ligados a cavernas ou minas abandonadas. Skinwalker já vem do povo navarro, numa região mais seca e, resumindo muito, seriam bruxos que tomam forma de outros animais ou de outras pessoas. Eu só queria deixar claro as diferenças, mas também lembrar do seu terror e associações com floresta. Mas não se engane, meu caro, a gente não precisa ir lá para a América do Norte para explorar esse terror. O folclore brasileiro é muito rico, eu diria muito mais que o americano, e eu diria também que 90% das nossas lendas vivem no mato. É verdade, a maioria O mesmo. Saci, que é o mais famoso e é quase um demônio da floresta, é conhecido mais pro sul do país. O Curupira e Mapinguari são Curupira. forças da natureza presentes na Amazônia. Muito famoso também, No conheço. Centro-Oeste também tem algumas lendas bizarras, e o Nordeste, Nossa, Isaac, peraí, volta aqui. Essa daqui eu não conheço, Tony. peraí. no Centro-Oeste Essa tal de Arranca-Línguas eu não conhecia. Romãozinho também não conhecia. E Pé de Garrafa, nem os três eu conheço. também tem algumas lendas bizarras, e o Nordeste nem se fala.
Floresta tem Praticamente demais mesmo. tudo de ruim vem de lá. Se Ei, você qual quiser é, pô? entender o que eu tô falando, clica no card aqui em cima. E qual é? As ideias aí, pô. As ideias eu sou aqui do Nordeste. Que é isso, que é isso. Tem coisa boa aqui também, ó. As ideias. É difícil você viajar pro interior e não ouvir uma história de fantasma ou criatura que mora na floresta. Mais da metade do território é mato, e isso também explica a nossa aversão por elas. Pelo menos em parte. Como a gente viu, o nosso passado teve grande influência no medo de florestas. Tem as histórias que lemos quando criança, notícias, filmes e até jogos de terror. A grande maioria se passando nelas. Esse é um medo tão complexo e antigo quanto outros terrores humanos. Eu arrisco dizer, mais complexo que o medo do mar, por exemplo. Caraca, mano. Agora me pegou. Você é o que é pior, mano? Mar? O medo do mar ou o medo de floresta? Caraca, eu acho que o medo de mar acho que é pior, mano. Tá louco, acho. Eu acho, né? Ao meu ver, né, e tal, que eu acho que eu tenho mais medo do mar do que da floresta. Eu vejo florestas como uma verdadeira entidade viva, acima de todos os mitos que a compõem. Elas são uma metáfora para o desconhecido dentro de nós. Explorar uma é como confrontar nossos medos mais profundos, os piores, É muito ruim. justamente É doido. aqueles que não vão embora. Mais aterrorizante que eles, e tudo que eu falei no vídeo, só tem uma coisa pior. Imaginar um mundo sem nenhuma floresta. E eu não tô falando isso para causar ou deixar uma mensagem bonita no final. Sim, a biodiversidade seria destruída, e certamente o efeito estufa criaria um cenário assustador. Mas o vazio deixado por elas é o pior, na minha opinião. É, porque a gente precisa Seria o da tipo de floresta, né? vazio que carrega um peso. Da floresta pra sobreviver, né? Perturba, como se algo tivesse sido arrancado tanto do mundo quanto de dentro de nós. Bom demais, tem doido, né? Medo de floresta. Doideira. É, mas isso aí, né, mano? E a floresta, a gente precisa dela, né, pra sobreviver, né? A floresta que faz a maioria das matérias-primas que a gente usa aqui, tudo, a gente tira lá da floresta. O oxigênio que a gente respira também depende da floresta, então nós temos que cuidar, né, da floresta, porque sem ela a gente não vive, né? Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Deixa teu likezão, comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta aí se você já teve algum desses medos aí que eu falei, tipo, qual que tu tem mais medo? Medo de ficar perdido no mar ou medo de ficar perdido na floresta? Eu já tive a experiência de ficar perdido em floresta. Achei muito, muito ruim. Se você teve essa experiência, galera, de ficar perdido em uma mata, comenta aqui embaixo. Porque eu já tive, como falei aqui no decorrer do vídeo, contei até uma história pra vocês. Foi muito, 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 muito complicado pra mim. Mas acabei que fiquei de boa depois, né? Acabei achando um caminho de volta. Então, se você já teve sua experiência, comenta aqui embaixo. Se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Deixa o like. E para quem não sabe, eu tô no canal de futebol lá, faço react sobre futebol. Então, caso vocês queiram se inscrever, eu vou estar deixando o card aí na tela. E acho que o bom mais é esse. Obrigado novamente. Valeu, até a próxima. Fui.